A palavra está aberta. Eu, de novo, quero reforçar boas-vindas a todos aqui. É um prazer receber todo mundo aqui na ECA. O professor, grande professor Eduardo Medici fez uma referência a mim no início da apresentação dele, e eu queria dizer também que professor, são diferenças pequenas perto do que, na minha opinião, já externei isso várias vezes, representa de avanço esse excelente trabalho que essa comissão fez dentro do possível. Então, acho... E eu queria também anunciar, o professor Chaparro fez aqui uma referência à opinião das pessoas sobre para que serve o jornalismo, mas nós teremos no próximo número da revista uma opinião muito abalizada sobre para que serve o jornalismo, que é exatamente do professor Chaparro, dando uma enquadrada na gente, muito merecida, na minha opinião, de diretor da revista. Então, gente, então a palavra está aberta. Isso. Professora Alice, cadê o microfone sem filho? Bom, boa tarde a todos que estão nos visitando. É um grande prazer, né, recebê-los. E eu queria iniciar, né, agradecendo as exposições, cumprimentando inicialmente o professor Marx, que é fundador dessa escola, um grande impulsionador, né, das nossas atividades, e eu acho que é muito bom, né, vê-lo de novo aqui, né, você que estive junto na fundação da Intercom e outras atividades. O professor Chaparro também, que sempre ensinou na prática, né, com o valor do jornalismo. Então, eu também quero cumprimentá-lo. O professor Medici, né, que eu conheço de outros momentos importantes, a professora Valcina, que é uma sindicalista e agora é uma professora militante também. Mas eu queria, então, fazer algumas observações em cima dos parâmetros curriculares, né? Eu acho que, como lembrou o Eugênio, foi um grande avanço em relação ao que a gente tinha. Mas acho que há algumas questões que a gente teria que levantar, né? Acho que uma delas é uma perspectiva assim, muito idealista que o texto passa, né? Do jornalismo expressar os valores da sociedade, né? E aí eu me pergunto, essa sociedade, que sociedade é essa? Nós temos um setor extremamente truculento, reacionário, né? Se puder, mata outra parte da sociedade. Temos um setor que é extremamente conservador e que não tem nada a ver com valores de bem público, né? De mudanças para melhor, de estado de bem-estar social, nada disso, né? Vários desses componentes dessa ordem atrasada são donos de grandes complexos de ensino, né? Então, acho que você propor isso no parâmetro é também dar uma brecha, né? Porque eles não vão fazer como o professor Paulo Freire, que dava um curso, tinha um aluno com ideias assim, absolutamente absurdas, mas ele dizia assim, não, mas ele veio, fez a lição e eu o aprovo, com 10. Mas claro que eu não escolheria para trabalhar comigo, né? Para ser parte do meu grupo de estudos, não, porque ele é de outro grupo. Então, acho que essa é só uma leitura pensando na relação teoria e prática. A outra questão é a respeito das assessorias, que eu concordo totalmente com a posição
expressa pelo professor Butti no debate, não porque é a posição dele, mas é algo que vem do melhor jornalismo liberal, a escola americana de jornalismo, que se opõe à escola japonesa, por exemplo, para quem a assessoria é mais que tudo, né? Se o assessor do imperador fala, ó, ele está vivo, e o coitado do repórter do Main Shimbun publicou que o imperador morreu, ele perdeu o emprego. Porque onde já se viu contar a verdade antes que a assessoria do imperador dissesse, né? Então, dissesse, assim, ó, tá liberado, pode contar que ele morreu. Agora, eu vejo o seguinte, na hora de fazer o parâmetro, o que acontece? A assessoria é o maior mercado de trabalho para a área de comunicação. Agora, eu acho que a assessoria não é jornalismo. A assessoria é parte de um projeto de mídia, que pode ser empresarial, pode ser a mídia política, né? Então, agora nós vamos ter uma grande campanha. E é claro que um grande jornalista pode fazer um excelente trabalho numa assessoria, mas ele está subordinado não a um projeto de jornalismo, mas está subordinado a um projeto de mídia, que não é dele. E ele não pode aplicar os critérios e ouvir todas as partes, expor o contraditório, dizer dos erros, etc. Mas eu compreendo que colocar assessoria aí, por exemplo, na hora que eu vou abrir um concurso público, eu digo, não, segundo os parâmetros das regras do jornalismo, está aberta aqui uma vaga, né, para assessor. Agora, as empresas privadas, as organizações que procuram os melhores do mercado, eles não vão se importar se o cara tem diploma, se é jornalista ou não, né? Ele vai lá e vê. Esse cara é bom para fazer o nosso trabalho? Ok. Então, veja bem, são pequenas observações, né? E eu concordo que para a comissão fazer toda essa elaboração foi uma coisa extenuante e dou meus parabéns aqui, né? Até o Viseu, que não está aqui, espero que ele melhore, né? Meu amigo também, né? Mas é uma coisa de um jogo de grande paciência, então eu só quero parabenizar vocês e agradecer, não só pelo comparecimento, mas pelo trabalho também. Obrigada. Obrigado, Alice. Então vamos fazendo uma rodada. Mário, que estava... Vamos fazendo então uma rodada e depois a mesa vai comentando. Obrigado, viu, professora Alice? Mário, professor da Universidade Federal do Paraná, daquele curso que está enfrentando o MEC nesse momento, para poder matricular os alunos. A minha pergunta é sobre estágio e sobre TCC. A primeira, eu conheço a Valci há muito tempo, participo da discussão sobre estágio desde longa data, né? Fui presidente do Sindicato dos Jornalistas. Acho que a categoria dos jornalistas tem um acúmulo nessa discussão que poucas categorias têm, porque foi obrigada a ter em função da lei, né? Foi obrigada a discutir isso, foi obrigado a brigar para que o mercado de estágio fosse um mercado civilizado, né, na área de jornalismo. Então, acho que o que a gente tem de acúmulo é muito meritório, né? Mas eu acho que a gente chegou a um ponto tal em que a gente está bastante maduro nessa discussão. Mas me preocupa, nesse momento, uma série de áreas sobre as quais a gente não pensou, e aí eu quero perguntar para a Valci como que a gente vai tratá-las. Por exemplo, nós não tratamos, nós pensamos o estágio sempre em função das empresas que têm uma finalidade comercial, que têm lucro e que pagam por estágio. Mas nós não pensamos, por exemplo, no processo educativo que pode ser para o nosso aluno de botá-lo para fazer estágio na radiodifusão comunitária, num jornal de bairro, onde ele efetivamente vai ter uma orientação bastante precária, porque nesses lugares ele vai ser mais professor, mais orientador de um grupo, mais educador do que efetivamente um estagiário que está lá para aprender com um outro profissional. Mas não podemos desconsiderar não só o papel social que temos como universidades, de dar suporte para essas atividades, como o próprio processo educativo, que é para o aluno político, como cidadão,
de vivenciar essas experiências nessas áreas de comunicação. Não só essas, mas uma série de outras áreas que começam a surgir, que ainda tem baixa viabilidade econômica, de quem não adianta a gente querer exigir pagamentos muito altos, tal, e que eu acho que, como curso, né, a gente tem a obrigação de pensar e abrir as portas para os nossos alunos participar, irem para esses caminhos, né? Então, como tratar de maneira diferenciada o estágio numa empresa que fatura e em áreas que não faturam, né, mas que são fundamentais para a diversidade de vozes numa sociedade. Então, é isso para a Valci. Sobre o TCC, eu acho o texto das novas diretrizes muito bom, mas no caso do TCC especificamente, a impressão que eu tenho, em comparação com o que a gente faz na Federal do Paraná, é de que ele foi no caminho inverso, né? Primeiro porque ele trabalha com 2 semestres, um monográfico, outro prático, né? Um aluno que queira desenvolver uma monografia, como nós temos casos lá, alunos que só fazem uma monografia, pela nossa leitura, terá que fazer uma monografia no primeiro semestre e um projeto prático no segundo. Ou seja, nós estamos inibindo que ele faça um trabalho exclusivamente acadêmico, né? Imaginar que você consegue casar tão facilmente o acadêmico com o prático, né? Problemas acadêmicos são de uma natureza, problemas profissionais são de outra natureza, né? Então, muitas vezes, o que ele vai fazer na monografia não leva necessariamente a um produto profissional. Um problema de comunicação que pode gerar um bom TCC, como um doc que vai ser feito na Federal sobre crianças que crescem dentro, um doc audiovisual, crianças que crescem dentro de presídios, porque as mães estão presas e as crianças são criadas em creches dentro dos presídios. Um belo doc, mas é um problema jornalístico, não é um problema acadêmico. Isso é muito difícil você converter isso numa monografia. O que a gente tem feito é exigir muito que eles fundamentem muito bem esse trabalho profissional, na linguagem, uma pesquisa muito consistente sobre o que é essa situação dessas crianças, antes disso virar um doc. E nesse caso específico, uma outra preocupação, né, com a questão do trabalho ser individual, eu entendo o motivo, né, para que não haja essas orientações, 5, 8 alunos num só TCC, mas muitas vezes um trabalho, pela complexidade do seu produto, é muito complicado ele ser individual. Por exemplo, nós não podemos excluir e nem inibir que os alunos possam fazer experimentos e produzir um projeto que seja multimídia ou transmídia. E quando ele vai fazer isso, a complexidade, a dificuldade, o trabalho para fazer isso é muito maior do que se ele fizer num jornalismo escrito. Se ele vai lidar com imagem e texto, é mais complicado do que se ele vai lidar só com texto. A gente tem adotado lá, como princípio, que o tamanho da equipe deve ser correlato à complexidade do projeto. E se a gente colocar só um, a gente vai dizer, olha, Doc TV não dá para fazer, já está complicado. Projetos multimídia não dá para fazer porque está complicado. Se você for transitar do jornalismo, por exemplo, para outro campo, para o campo da arte, já está complicado, né? Ou qualquer outra coisa que eles possam inventar em termos de projeto, a gente já está inibindo porque a gente está dizendo que é individual, e a gente está dizendo que tem uma parte que é teórica, separa, e outra parte que é prática. Então, para mim, o que eu tenho mais desconforto com as novas diretrizes é com a definição que ela fez do modelo de TCC. Eu acho que tem que ser uma opção da universidade a questão de se vai fazer o TCC, a parte científica e a parte da produção profissional de um produto. Entende? Agora, acho que tem que optar. E se for TCC, monografia, é claro que não vai ficar só no último semestre. Antes, nós temos a disciplina Teoria e Método de Pesquisa em Comunicação que faz o pré-TCC. Claro que em um semestre não dá para fazer toda a preparação, né? E assim também o produto experimental que se for fazer. Eu acho que tem que separar os dois, né, as duas ações aí, científica e profissional. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Medici, exatamente, me desculpe me apresentando, né, meu nome é Hebe, eu sou professora e coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Só para situar, nós também iniciamos no ano passado essa discussão sobre a reforma curricular a partir das novas diretrizes, né? Iniciamos uma discussão anteriormente à homologação das novas diretrizes e assim, dessa homologação ano passado, nós retomamos de novo a discussão
e temos que, até 1º de julho deste ano, na universidade, apresentar isto, né, protocolar esse documento, no sentido de, na expectativa que ele venha a ser aprovado internamente para em vigor em 2015, e aí cumprir, estarmos dentro dos 2 anos, conforme previsto na resolução. E aí a minha pergunta para o professor Medici é com relação aos eixos, e eu gostaria de um esclarecimento, porque na minha leitura, ou na minha rasa leitura, em algum momento eles se confundem, eles parece que se repetem, né, melhor dizendo claramente, no sentido do eixo 1 com o eixo 3, ou até que momento não se repete, não se, né, não há não se confundem, e também o eixo 4 com o eixo 5, né? Fico nessa dúvida, porque hoje, lá no nosso curso, a nossa dificuldade é, de fato, criarmos disciplinas a partir dos eixos, né? Ou tentar pensar disciplinas a partir dos eixos, né? É isso. Boa tarde, eu sou Angelita, professora da Universidade Federal de Goiás. Acho que lá nós fomos um projeto piloto do estágio FENAGE, e a gente tem uma boa experiência. Estamos nos preparando agora para a atualização, embora lá nós estejamos um pé atrás com essa história do estágio obrigatório. Mas, enfim, a questão que eu queria fazer a vocês, primeiro queria dizer que o professor Edson Spentoff não pôde estar, manda um abraço, está lá correndo com a tese dele, que está com prazo na garganta de novo, e viemos eu e a professora Luciene, que é atualmente a coordenadora do curso, enquanto o professor Edson está afastado. Eu sou presidente do NDE, do Núcleo Docente Estruturante, e eu tenho uma questão que é a seguinte: eu li as resoluções, tenho acompanhado, e a partir da fala do professor Medici, eu percebi uma certa sequência na formação, quase que com alguma linearidade. Então, a pergunta que surge disso o que vocês pensam sobre pré-requisitos? Porque uma coisa é uma grade, como a que foi apresentada, que ela tem uma sequência, e a outra é uma matriz, como a que nós temos lá, que ela é mais de 50% dela aberta na perspectiva de ter o mínimo de pré-requisito e o máximo de possibilidade de escolhas, que nos dá muito problema na gestão, mas dá muito certo naquilo que o aluno encontrar o seu eixo na formação. Enfim, nós sabemos quais são os problemas, são muitos, mas eu gostaria, então, de aprofundar essa discussão sobre pré-requisitos. Como é que a gente vai lidar com isso, já que nós estamos no momento de revisão das nossas matrizes ou das nossas grades? A outra questão é só para reforçar o que disse o professor aqui. Nós estamos com uma aluna agora, nesse momento, num assentamento aqui a 600 quilômetros de Goiânia, fazendo o seu estágio à revelia do nosso projeto, porque ela não foi autorizada, implantando uma rádio comunitária no maior assentamento da região centro-oeste. A rádio lá é fundamental, ela está lá. E aí trouxe essa questão: como é que nós vamos fazer para validar o estágio dessa aluna? É o estágio dela, ela está lá, ela nos informa diariamente o que se passa, quais são os problemas, o professor orientador vai lá de vez em quando, tenta resolver problema em assentamento, sempre tem muitos problemas, e aí? Não existe um caminho posto para nós nesse momento para resolver o problema, a questão dessa aluna, mas nós já estamos fazendo. Eu vou começar pelo fim, então, essa do estágio da menina. Eu orientei um trabalho muito semelhante, foi 2 meninas lá de Santa Catarina que foram para o meio da Amazônia ajudar a implantar a rádio comunitária. Só que a gente chamou isso de TCC. Foi um trabalho prático, que elas fizeram uma reflexão teórica e foi enquadrado na nossa grade como TCC, não como estágio. Sim, e também pode ser enquadrado como projeto de extensão, que também pode valer crédito para ela, né? Agora, eu acho que estágio tem que, no mínimo, ter um profissional orientando ela no local. Se não tiver, não pode ser caracterizado estágio. Acho que isso também responde àquela questão, né? Não sei, depois você fala mais de estágio, mas aquela questão que o Mário colocou, né? Acho que estágio precisa ter um profissional orientando. O estágio é para o aluno aprender com um profissional, numa relação profissional que tem um profissional experimentado ensinando para ele, na prática. Agora, se não tivesse profissional, se é ele que está ensinando,
né? Pode ser extensão e, eventualmente, pode ser TCC, que ele está desenvolvendo um projeto que ele vai argumentar, teoricamente, depois justificar, mas que, né? E nesse sentido, eu acho que também houve uma confusãozinha, mas o TCC não é um trabalho prático, mais um trabalho teórico no outro semestre, como você entendeu. Na verdade, na versão final, ficou a opção. Ou um trabalho teórico, uma monografia, ou um trabalho prático. Se for um trabalho prático, precisa sim de um trabalho de reflexão sobre ele, né? Mas se for um trabalho teórico, se basta como um trabalho teórico. Uma monografia é o suficiente. Isso que foi definido na resolução final, né? Então, no caso, não é necessário ter 2 semestres para fazer um em cada coisa. Agora, o que acontecia muito, por exemplo, você deu o exemplo das meninas fazendo blogs sobre os filhos dos presidiários, né? O que acontecia muito nas escolas de jornalismo é as pessoas fazerem um TCC teórico sobre isso. E isso é que deixou de valer. Ou seja, a pessoa não vai fazer uma monografia sobre filhos de presidiários. Isso não é um papel de um curso de jornalismo, né? Ela vai fazer uma monografia, se quiser fazer uma monografia, sobre algum assunto de jornalismo, sobre a cobertura dos filhos dos presidiários, aí sim, né? Mas não sobre os filhos dos presidiários. Isso é um tema de ciências humanas, de ciências sociais, antropologia, sociologia, não de jornalismo, né? Então, enquanto trabalho científico, o objeto tem que ser jornalismo. Agora, se ela for fazer, ela pode fazer um documentário, um livro, reportagem, qualquer coisa assim, e aí usar esse tema, mas aí com uma abordagem jornalística. Nesse sentido é válido como um trabalho prático, né? Não é um trabalho científico sobre um objeto que não seja jornalismo, é um trabalho prático de algum projeto. Em relação a essa questão da complexidade, de se fazer coletivamente, isso realmente ocorre, é um problema para todos nós solucionarmos, né? E o que se prevê é que os cursos vão regulamentar como fazer, né? Eu acho que um trabalho que tenha complexidade, que demande a presença de mais de um aluno, ou que seria fazendo a equivalência de mais de um profissional para fazer, né, pode ser justificado, sim. Pode, especificando o que cada um faz e cada um argumentando teoricamente, justificando a sua participação no trabalho. Mas cada um vai ter a sua participação bem demarcada para caracterizar como individual dentro de um trabalho coletivo, né? Eu acho que é uma maneira de regulamentar e resolver essa encrenca aí, né? A gente lá na UFSC a gente já tem algumas experiências assim, de que vários alunos contribuíram no projeto, tipo, foram 2 meninas para o Saara fazer uma matéria. Uma fez a fotografia, outra fez o texto. E aí cada uma justificou a sua parte do trabalho, né? Eu acho que esse tipo de coisa tem que fazer um arranjo para que fique bem caracterizado qual é a responsabilidade de cada uma e qual é a contribuição de cada uma para aquele trabalho, para poder né, indicar como trabalho individual. E no fim, chegando à questão aí da Hebe, dos eixos, você falou no 1 e o 3 e o outro eu não anotei. 4 e 5, tá. O 1 e o 3, qual é a diferença com eles? O eixo de fundamentação humanística, número 1, tem como finalidade entender a realidade. É o jornalista que entende o mundo, é a leitura do mundo, como dizia o Paulo Freire, né? O objetivo é a leitura do mundo, e não a leitura do jornalismo, não é entender o jornalismo. Então, o eixo número 1 é entender o mundo. O eixo número 2 é entender o jornalismo. E o eixo número 3 é entender o contexto do jornalismo. Tá? Do ponto de vista das disciplinas teóricas. O contexto em que ocorre o jornalismo, que influi no jornalismo, né? O contexto mais amplo é o mundo em que ele vai entender pelo eixo número 1, fundamentação humanística. Fundamentação específica é essa questão da teoria do jornalismo, dos fundamentos do jornalismo, da história do jornalismo, da cultura jornalística, né, das obras canônicas do jornalismo. Esse é o eixo número 2. E o eixo número 3 é a teoria da comunicação, da informação, da cibercultura, ou seja, entender o contexto do jornalismo. Tá? Essa é a diferença. Em relação depois a parte mais ligada à prática profissional, eixo da formação profissional dá os fundamentos gerais, né, fundamentar o conhecimento teórico e prático, formalizando os estudantes com os processos de gestão, produção, métodos e técnicas de apuração, ou seja, ele vai aprender os fundamentos básicos do trabalho jornalístico. Aí já está falando mais do trabalho prático,
Né? No primeiro, ele vai ver o jornalismo sem ser na prática, na teoria, no 1. Né? Aqui no 4, ele vai ver o jornalismo do ponto de vista da prática, os fundamentos dessa prática. No eixo de aplicação processual, né, e nesse da prática, tentando explicar melhor, por exemplo, disciplinas de redação entram aí, disciplinas de apuração entram aí, disciplinas de edição entram aí, mas pensando no jornalismo como um todo, né, pensando teoricamente ainda, fazendo essa ligação entre teoria e prática, dando os fundamentos dessas práticas jornalísticas. Tá? Esse é o eixo 4. Pode ser disciplina de apuração, de edição, de editoração, assim por diante. Na aplicação processual, já é um pouco mais aplicado, já é um pouco mais aproximado da técnica, digamos assim. Ou seja, aí entra disciplinas de jornalismo impresso, de telejornalismo. Quer dizer, ele aprendeu o que é apuração, agora ele vai apurar para um veículo. Entende? Agora ele vai apurar para coisas específicas. E no terceiro, no último dos eixos, no sexto, de prática laboratorial, aí é pura prática. Aí é botar na prática experimental o que ele viu nos 2 anteriores. Uma coisa é uma disciplina de radiojornalismo, outra coisa é um laboratório de radiojornalismo, em que ele vai praticar, obviamente, criticamente, mas vai praticar. E o objetivo é experimentar e desenvolver habilidade mesmo. Né? O conhecimento, digamos assim, conceitual, ele teve nos outros eixos. Ali é desenvolver habilidade. Né? Eu acho que não tem ninguém inscrito. Eu queria fazer uma pergunta. Eu posso antes de responder? Por favor. Era sobre isso, mas aí eu... Então vamos lá. Você vai falar e depois a gente segue com as inscrições. Tá? Não, só para responder, né, as questões especialmente sobre o estágio. Essa questão, Mário, do programa de estágio, no programa de estágio esse que a gente tem, que vocês, inclusive, lá do Paraná, foram um dos primeiros, junto com Goiás, junto com Santa Catarina, junto com São Paulo aqui, que experimentaram os projetos pilotos, né, e de onde a gente foi aprimorando. Ele já prevê esses... não é só em relação às empresas, né? Claro que a preocupação maior é com, né, especialmente as grandes empresas, né, porque é onde, até por serem grandes, acaba se dando a maior, né, normalmente a maior prática de exploração, né? Tanto que a própria Lei Geral do Estágio tentou resolver algumas questões nesse sentido. O Ministério Público do Trabalho andou enquadrando, e eu sei, enquadrou até a nossa universidade lá, a Federal de Santa Catarina, porque, né, não estavam seguindo o estágio como deveria ser. Na verdade, não estava sendo um estágio nesse sentido de complementar a formação, ou no caso do ensino médio, até de dar condições para que os estudantes não ingressassem no mercado de trabalho e continuassem estudando. Então, nesse sentido, o próprio programa ali de estágio, o não obrigatório, ele fala das entidades, das instituições públicas, das assessorias, onde eles podem estagiar, inclusive de veículos das próprias universidades, né? Porque o estágio pode se dar dentro da própria universidade, né? Nós temos rádios, nós temos TVs, nós temos as agências de comunicação, nós temos projetos, né, dentro das universidades, projetos que não são projetos acadêmicos de pesquisa, né, científica, são projetos profissionais. Então, nesse sentido, tu tem como resolver. Assim como, aí eu vou dizer uma coisa que até eu acho, aquilo ali preserva, até dizendo valores, né, de quando deve ser pago o estágio, mas esse estágio curricular, aí eu estou falando do meu entendimento, isso eu não discuti ainda com o conjunto dos sindicatos, nem lá na própria universidade, eu também sou do núcleo docente estruturante, o Eduardo também a professora Rita está aqui
é do núcleo que nós estamos discutindo lá, mas, por exemplo, esse estágio, ele pode, inclusive, não ser estágio pago. Ele pode ser um estágio... Então, mas depende disso. Eu acho que o mais importante disso tudo é que a gente garanta que o estágio ele vai ser supervisionado por um profissional, onde ele fizer o estágio, ele vai ser supervisionado e orientado por um professor, né? Porque daí ele vai cumprir o seu objetivo. Então, ele pode fazer na rádio comunitária, ele pode fazer na rádio pública, ele pode fazer na agência de comunicação da universidade, ele pode fazer no projeto, lá no nosso caso, nós temos lá na UFSC o projeto Baja, né, do carrinho aquele carro que tem lá, eles têm um projeto, eles têm assessoria de imprensa. O projeto que é lá na engenharia, ele tem assessoria de imprensa, e eles pegam o estagiário, mas aí ele é todo orientado e é feito dentro da universidade, com bolsa da universidade, porque é um projeto de divulgação que tem do MAG, e essas outras questões aí tem outras atividades que os alunos podem fazer e que realmente eles vão precisar de créditos de extensão no currículo, né? De outros créditos, tem os créditos complementares também. Aí esse tipo de trabalho, um trabalho que não possa ser caracterizado como estágio, eles entram em extensão. Em extensão nós temos muitos trabalhos lá na UFSC, que é isso, nós temos o projeto Rádio na escola, que os nossos alunos vão ajudar escolas escolas públicas de ensino fundamental e médio a implantar rádios rádios comunitárias, aí entra como projeto de extensão, e eles integralizam esses créditos. Não precisa ser de estágio. Estágio eles vão fazer realmente no estágio, acompanhado pelo profissional, pelo professor. E uma outra questão que eu tinha notado aqui, que, Eduardo, eu não sei se... A questão dos pré-requisitos, tu não chegou a entrar nisso, né? O que eu entendi, não sei se eu entendi bem a tua questão, é porque os eixos, a forma como eles estão dados, não é que eles são naquela ordem cronológica sequencial, é uma forma da gente destacar, né? Não é isso, Eduardo? Então, eles vão se misturar e eu acho que a gente vai continuar com os pré-requisitos e a gente vai continuar resolvendo da melhor forma que a gente conseguiu resolver até hoje. Mas, no meu entendimento, pelo menos, é isso que eu vou defender lá no nosso núcleo docente estruturante, é que a gente continue com os pré-requisitos, né? E que a gente continue e faça, né? Até porque está cada vez mais difícil o aluno quebrar pré-requisito. Porque eu acho que, e eu concordo com isso, porque eles são importantes, né? Mas eu acho que o Eduardo, que estudou mais essa questão, pode complementar. Na verdade, só complementando... Peraí, aproveitando que você está com a palavra, o que eu ia acrescentar às perguntas que foram feitas, que algumas pessoas falam isso e eu não sei se é claro. Qual é a relação entre as diretrizes curriculares e o currículo propriamente dito? Quer dizer, não é uma camisa de força, a faculdade não tem que fazer direitinho, que está... ela precisa seguir essa orientação, mas ela pode ter disciplinas dela mesma. Então, se você pudesse, aproveitando as perguntas aí, explicar essa relação, porque uma das críticas, só explicar, eu não estou fazendo exatamente uma pergunta em meu nome, usurpando a condição de... Tá fazendo uma ponte. Uma das críticas é essa, que o MEC ou a comissão ou as diretrizes estariam suprimindo a autodeterminação, por assim dizer, das escolas. Então, se houvesse condição, quando você fosse tocar em outros assuntos aí, falar disso. Não, dá para juntar justamente, né, justamente por essa questão é que as diretrizes não falam de pré-requisitos, né? E não estabelecem também um ordenamento, não há um ordenamento. Inclusive, há um outro item mais adiante que sugere que as disciplinas
que os conteúdos laboratoriais comecem no início do curso. Né, desde o início do curso. Ou seja, se pode ter laboratórios mais simples, mais rudimentares, desde os primeiros semestres do curso. A gente, por exemplo, até tem uma experiência lá, que dou aula de rádio, né, a gente faz um rádio-jornal com os alunos numa rádio na internet, né, no primeiro ano de curso. Né, e isso é uma atividade laboratorial já dentro da disciplina de radiojornalismo. Agora, o que significa isso? Né? Esses eixos são eixos de conteúdos, não são eixos de disciplinas. As disciplinas, cada escola tem autonomia para inventar, utilizando esses conteúdos. Inclusive, pode estar conteúdos de diversos eixos na mesma disciplina. Né? O importante é que eles estejam presentes no currículo. E isso aí vai aparecer nas emendas das disciplinas. Então, a maneira como a escola vai organizar o currículo, ordenar esses conteúdos, depende de uma estratégia pedagógica que vai ser definida no seu projeto pedagógico. O importante é ter coerência, né, em função dos objetivos que vão ser definidos para o curso e a estratégia de formação de cada curso. Né? Há muita liberdade nesse sentido, não há um ordenamento, e nem esses conteúdos são nomes de disciplinas. Né? São conteúdos que se espera encontrar nas emendas das disciplinas e organizados de uma maneira lógica do ponto de vista pedagógico. Né? Eu não sei quem mencionou essa questão das disciplinas, no caso de Blumenau. Então, eu pedi para a Rosemary apresentar, ela foi além, que apresentou uma grade, né? Porque necessariamente você não precisa ter uma grade tão detalhada. A experiência que você teve aí foi uma experiência única e provavelmente só pode ser feita em universidades que não têm ainda o curso montado. Porque fazer isso que você fez ali, numa instituição que já tem o curso montado, é a coisa mais difícil do mundo. Exatamente por isso. Porque existem as capitanias hereditárias. E os ocupantes dessas categorias não querem se mexer. Que então, não são nem capitanias, nem hereditárias, só na cabeça das pessoas. Não, são instituições. Eu vou contar 2 casos só para vocês entenderem. Quando eu cheguei em São Paulo aqui nos anos 60, eu tive 2 experiências. Uma na Casper Libero, onde eu fui chamado pelo diretor de então para fazer uma nova estrutura curricular. Eu então propus uma diretriz que foi ouvir o mercado, ou seja, os empresários, o que é que eles dizem a respeito da formação que a Casper Libero dava, e ouvir os ex-alunos. E com base nesses resultados, eu fiz então com o grupo um novo currículo para a faculdade. Quase fui linchado. Por quem? Pela escola ou pelos empresários? Pelos professores. Não, os empresários nem tomaram conhecimento da proposta. Então eu aprendi uma lição aí. Eu tinha um professor da Casper Libero, de saudosa memória, o professor Fernando Góes. Ele me chamou de lá e disse assim: menino, você está chegando aqui agora, cuidado com essas vacas sagradas. Você devia ter ido ouvir, em vez de ouvir os empresários, eu devia ter ouvido elas. Então ele disse o seguinte: faça um outro currículo, ponha tudo que você quer acrescentar, mas deixe as vacas sagradas lá no seu lugar. Então essa foi a primeira experiência. E eu fiz assim e deu certo. Quer dizer, foi possível arejar um pouco, nos anos 60, o currículo da Casper Libero. E quando eu cheguei aqui na ECA, já existia um currículo montado. Só que havia uma mudança do MEC, e aí então o diretor me chamou e disse, eu tinha 23 anos, menino, você vai fazer uma reforma aí no currículo para adaptar o MEC. Aí eu fiz como a Rosemary fez ali. E tivemos uma excelente experiência aqui, porque só existia uma cadeira no curso de jornalismo. Como era tinha aquele basicão que vinha dali, inglês, francês, matemática, e eventualmente uma matéria só ligada à profissão. Então aí eu congreguei uma série de conteúdos, que é mais ou menos o que está nas diretrizes, e aí então nós mudávamos os professores para praticar a interdisciplinaridade. Eu acho que aí é que está o segredo de quem quiser renovar. É montar uma estrutura
curricular que não tenha disciplinas tão rígidas, mas que tenha, na verdade, blocos de conteúdo. Que não tenham donos, porque quando tem dono, ele se aposta daquilo e não deixa ninguém penetrar. E fica a guerra, eu defendo o meu pedaço, você defende seu pedaço, você defende seu pedaço, e fica tudo como está. Então, no artigo que eu publiquei nos anos 70, eu dizia o seguinte: reforma de currículo no Brasil é como reforma ministerial. Você tira os ministros, põe de um ministério para o outro, etc., e fica tudo como está. Nada, nenhuma relação com essa mudança de ministério que está havendo agora. Bom, podemos seguir com as inscrições. Professor Chaparro, quer falar? Quero falar do imperador do Japão. Bem, essa história da assessoria de imprensa, ela é discutida em cima de um perfil de jornalismo, de um perfil de atualidade que não existe mais. Quem inventou isso foi um sujeito em 1906, quer dizer, já tem mais de um século. Então está na hora, em primeiro lugar, de acabar com a palavra assessoria. O que é que aconteceu? Há pouco, quando eu citei que desapareceu o intervalo entre o acontecimento e a notícia, eu quis dizer o seguinte: a notícia mudou de berço. Nós estamos discutindo, quando se fala no imperador do Japão, estamos discutindo um conceito que diz: o berço é a redação. O imperador do Japão não tem poder para gerar notícias. Lá não é maternidade de notícia, não é? Isto acabou. Porque quando desapareceu o intervalo entre o acontecimento e a notícia evadiu-se das redações. A notícia passou a ser parte do acontecimento. E quem produz o acontecimento gera a notícia. Ora, fonte, que essa aqui é a palavra-chave, fonte é fonte de vida. Vocês podem ir na simbologia, podem ir na cultura, podem ir lá até no plano tecnológico, científico. Fonte é fonte de vida. A fonte é onde nasce a notícia. A fonte é onde se produz o conteúdo noticiável. Mesmo para a explicação, nós precisamos do cientista que está numa instituição chamada universidade. Nós precisamos da vítima que está morando numa favela. Vamos lá. Ela tem o conhecimento que nos interessa para socializar, para fazer a discussão. Então, a fonte, desde sempre, faz parte do jornalismo. Uma das coisas que me deixou triste é que, naquela sua edição, nos 50 depoimentos e nos artigos, não há uma só vez referência à palavra fonte. Isto não é só ignorância, isto é arrogância, né? Eu cito até nesse artigo que você falou o exemplo do Watergate. A cultura jornalística transformou os dois repórteres nos dois únicos heróis da reportagem, quando o grande herói foi a fonte. O grande herói do Watergate foi a fonte. Mas a arrogância jornalística acha que a fonte não existe. Como se os acontecimentos, as falas noticiáveis, em algum momento tivessem nascido nas redações. Nunca nasceram. E quando nasceram, foram tratados por procedimentos não jornalísticos. Quando a Bandeirantes promove a Indy, o seu jornalismo só elogia a Indy, mesmo quando a Indy é um fracasso. Então, a produção de conteúdos noticiáveis, hoje, com o desaparecimento do intervalo entre o acontecimento e a notícia, os sujeitos sociais se apropriaram do acontecimento, se apropriaram da notícia para agir e interagir no mundo. Eu já fiz muitas vezes e desafio vocês a fazerem a desconstrução de qualquer telejornal, de qualquer leitura de jornal. E façam a seguinte pergunta: qual é a notícia deste telejornal que não tem por trás um sujeito social organizado? Um sujeito social que institucionalmente é tão digno quanto qualquer uma redação. Porque os jornalistas acham que as redações são o altar da dignidade. E esquecem, por exemplo, que até 1968, no Brasil, jornalista não pagava imposto de renda, jornalista tinha um emprego público que quisesse, jornalista ganhava jeton nas entidades onde fazia cobertura, jornalista da redação. Empréstimo para casa, os incentivos às indústrias, etc. Então, as redações não são a matriz da dignidade.
Sob o ponto de vista de sociedade, e já agora aproveito para responder à minha querida Alice, o conceito de sociedade com que a gente trabalha é o conceito de um ente abstrato que se manifesta nas leis superiores que ordenam os relacionamentos sociais e as convicções que organizam as expectativas de uns em relação aos outros. Por que é que nós criticamos a corrupção? Porque, em alguma instância, em algum momento, os movimentos políticos, sociais, culturais produziram normas, valores que organizam a nossa expectativa em relação aos homens públicos. Eles têm que ser honestos. E se não forem honestos, eles contrariam aquilo que a sociedade quer deles. Portanto, a sociedade de que falamos, quando associamos o jornalismo à sociedade, não são entes materiais, é um ente abstrato que se manifesta através das suas leis superiores. Quando nós dizemos a sociedade não quer isto ou quer aquilo, nós dizemos assim: a sociedade quer que o homem seja tratado com dignidade, com liberdade, que tenha acesso à educação, à habitação, ao direito de ir e vir, a ser votado e votar. O artigo 5º da Constituição, se quiserem acrescentar um pouco mais, o artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Então a sociedade brasileira, ela não existe materialmente, mas ela se manifesta pelas suas leis maiores, que são resultado da caminhada humana, da experiência humana de viver, da experiência brasileira de viver. São o resultado de conflitos e acordos contínuos. E é disto que o jornalismo trata, da materialização, da expressão, da realização com sucesso dos conflitos que podem reconstruir, reelaborar o presente rumo a um aperfeiçoamento que é a vocação da cultura. Então, se nós decodificarmos, desconstruirmos um telejornal ou um jornal, nós vamos ver que o que está ali, expresso em notícia, em reportagem, em debate, é o relato, é o comentário daquilo que os sujeitos fazem e dizem nos cenários de conflito que transformam o mundo. Portanto, o jornalismo é uma linguagem de uso social, uso intenso. E uso intenso não apenas pelo jornalista. É uma linguagem que não pertence ao jornalista, uma linguagem que pertence à sociedade, pertence às relações sociais, pertence aos mecanismos culturais, para que, na instância do presente, pela ação dos sujeitos sociais organizados, se produzam as transformações convenientes, e aqui é que está o buzilis da questão, convenientes à maioria, convenientes à coletividade. Então, e o jornalismo, com esse desaparecimento do intervalo entre o acontecimento e a notícia, ele se transformou no grande espaço público dos conflitos. Isto é, ele é hoje muito mais importante do que já foi. Muito mais importante do que já foi. Agora, se a notícia nasce lá, qual é o problema de haver um jornalista tratando da notícia desde a sua origem? Por que é que a gente tem que dizer que o cara que produz a notícia, que produz a fala, que produz o fato noticiável é um safado? Por que é que a gente não admite a hipótese de que a dignidade não é uma coisa exclusiva dos jornalistas? De que a honra não é uma coisa exclusiva dos jornalistas? Além disso, há uma dinâmica hoje estabelecida. Eu, no artigo, posso contar a história do avião? Pode. A notícia mais espetacular, talvez de todos os tempos, foi a derrubada das torres de Nova Iorque, não é? Não precisou de jornalista. Do jornalista tradicional, eu acredito que por trás lá deve haver algum jornalista. Mas o que é que aconteceu? O primeiro avião ninguém viu. Mas o primeiro avião foi uma ação extraordinariamente competente, porque o primeiro avião foi a pré-pauta. E no segundo avião estavam lá todas as televisões do mundo, transmitindo ao mundo um fato no momento em que ele acontecia. Não é? Quem é que se apropriou da notícia? Quem é que produziu a notícia? Quem é que socializou o discurso contido da notícia? Foram as redações? Não. Então, o milagre tecnológico, o avanço tecnológico, dá razão ao Darcy Ribeiro quando ele dizia, e dizia com sustentação científica no seu livro Processo Civilizatório, que os avanços da civilização não se dão por luta de classes, mas por revoluções tecnológicas. Tá? E o que está acontecendo com esta revolução é um avanço extraordinariamente, sob o ponto de vista social, cultural, político, um avanço extraordinariamente importante. Porque
está na hora de enterrar, com missa solene, a convicção que sustenta a cultura, a arrogância da cultura jornalística, de acreditar que os jornalistas têm que falar pelos outros. É muito melhor o mundo onde todos possam falar. Não é? E a tecnologia possibilitou isso. Então, é preciso enterrar também a palavra assessoria. O conceito de assessoria é uma coisa de 1906. Tá? A fonte, ela deve ter uma dimensão estabelecida de competência jornalística para tratar a notícia desde a sua origem. Então, o mercado de trabalho que está aí é um mercado de trabalho que se justifica inteiramente. Aí a gente pode comparar com a Europa. O que é que está acontecendo em Portugal? A preocupação dos sindicatos com o esvaziamento do sindicato. Porque o jornalista sai da redação, vai trabalhar numa empresa e tem que entregar a carteira sindical, mas leva a sua competência. Não é? Ora, a competência jornalística, a importância do trabalho do jornalista na fonte, não está na carteira sindical. E é um atraso de vida acreditar nisso. Claro que a experiência brasileira tem uma história própria. Tem uma história própria. Esta disseminação das assessorias de imprensa é uma herança do regime militar. Não é? É uma herança do regime militar. Mas que está aí, faz parte da realidade. E vocês, na Espanha, por exemplo, há um eufemismo que não se chama assessoria de imprensa. Hoje são agências de imagem. Não é? Agência de imagem. Quem é que está lá? Estão lá os jornalistas também. Professor, só uma coisinha. Eu vou deixar uma pergunta para uma próxima rodada e vamos... Olha, está aqui minha carteira da FENAGE. Eu sou, desde sempre, filiado da FENAGE, sou fiscal nas eleições e participo do sindicato e tudo mais. Mas fica uma pergunta. Se o jornalismo não tem dono, ou seja, não é bem o jornalismo não tem dono, notícia não tem dono e todo cidadão fala, então, professor, a sua posição é contrária ao diploma obrigatório? Eu acho que isso tem importância. Tá bom, mas aí responde melhor numa... Eu também acho que tem a menor importância, mas... Agora, importância... Peraí, mas vamos seguir. Só uma frase. O jornalismo brasileiro seria o melhor do mundo e o jornalismo dos outros países todos seria o pior do mundo. Olha aqui, então vamos seguir. Meu nome é João Carvalho, sou coordenador do curso de jornalismo do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, é uma instituição privada. E eu queria, na verdade, eu até tinha uma dúvida, mas a Valci acho que já me esclareceu quando ela falou a questão do estágio, então eu vou compartilhar 2 experiências e uma angústia. A experiência em relação à interdisciplinaridade, que eu acho que é um conceito-chave e interessantíssimo que entrou aí nas novas diretrizes e que tem sido uma luta lá no Centro Universitário conseguir implementar esse conceito de maneira efetiva e a gente tem tentado acabar com esses feudos em função disso e isso aí vai resultar na minha angústia no final. A minha outra experiência que eu queria compartilhar é em relação ao TCC individual. Apesar de ter a realidade de uma universidade privada, o nosso TCC, atualmente a monografia, que a gente chama, projeto experimental monografia, ele é orientado individualmente, mesmo sendo um centro privado, a gente consegue. Ele tem uma questão da realidade também concreta, né? Eu não conheço nenhum curso de jornalismo que chega lá no final com 60 alunos. Acho isso complicado, difícil. Uma realidade feliz de vocês. A nossa, infelizmente, não é essa. Mas eu só quero compartilhar que é possível, a gente consegue fazer essa orientação individual. É só compartilhar uma experiência mesmo em relação a uma realidade vivida lá. E aí, só para falar a angústia, que era o mais importante, né, era isso, era em relação exatamente à transformação do currículo, em relação à questão da interdisciplinaridade, e aí entra a questão do estágio. Eu lido com a realidade de um aluno que às vezes precisa trabalhar em outra área para poder conseguir até mesmo pagar a própria faculdade. E aí a questão do estágio se torna um pouco complicado, mesmo o estágio sendo remunerado. Digamos, um quebra-cabeça que a gente está tentando resolver lá no Centro Universitário junto com o NDE e o colegiado. E aí eu gostaria de ouvir um pouco a opinião de todos. Assim. Boa tarde. Eu sou da PUC Paraná. Na verdade, eu venho representando o coordenador do curso de jornalismo, que não pôde hoje estar presente, mas eu faço parte do NEP, do Núcleo de Excelência Pedagógica da escola. E eu tenho uma dúvida
Eu vou retomar um assunto um pouquinho anterior, até peguei as minhas anotações aqui para não me perder, porque bem prática, bem pontual, porque eu preciso saber orientar bem, né, os NDEs respectivos para que a gente possa fazer direitinho. Quando o professor Eduardo comentou há um tempo, no início da fala lá, sobre o eixo, o que mudava das diretrizes em relação aos eixos, me desculpa se eu entendi errado, mas é exatamente isso que eu quero esclarecer. Com relação ao eixo humanístico, lá o professor comentou que a ideia não como estamos falando de uma ciência social aplicada e não uma ciência social, a ênfase é em estudar muito mais a aplicação e não sociólogos em si, e não as questões mais genéricas. Até aí, acho que compreendi, certo? Beleza, tá. Aí, quando a gente fala, vai especificando cada uma delas, dá para se ver que tem uma lógica, tem um afunilamento, pelo menos na minha visão, muito coerente em relação a, primeiro, nas suas palavras, entender o jornalismo, depois, como o jornalista lê o mundo, e aí, na verdade, eu falaria assim, como o jornalista lê o mundo da ciência social aplicada. Hein? Aí depois, entender o jornalismo, entender o contexto, depois, como que ele pratica, como ele entende a prática da redação, da edição, e depois disso, como é que ele vai aplicar essa redação, a edição, numa mídia específica, que é o 5, o processual. Então, e aí sim, depois laboratorial. Mas em outro momento da discussão, foi colocado que não precisa necessariamente seguir uma ordem, que pode ser, ir para lá e para cá. Aí eu fiquei um pouco confusa, né? Desculpa a ignorância, mas como que daí a gente vai fazer algumas disciplinas, por exemplo, do processual, se ele ainda não teve a quarta, né, a prática ali. Ou ainda, como que eu vou fazer a prática de qualquer ordem num primeiro período, se ele ainda não entendeu o que é o jornalismo, ele não sabe ler o jornalismo. Então, se isso é possível, não é possível, se eu entendi errado, qual é o grau de flexibilidade que se tem, para que eu possa orientar os colegiados e os NDEs que eu estou aqui para representar. Muito obrigada. Muito bom. A mesa entendeu a pergunta, né? Olha aqui. Não, porque a pergunta é capital, assim. Vamos lá, é o André. Bom, eu vou tentar ser breve também. Eu sou André Carvalho, da Federal de Ouro Preto. Lá eu estou à frente da presidência do NDE e representando o presidente do colegiado que não pôde vir, junto com a professora Nair. Bom, são duas perguntas básicas. Uma delas diz respeito à flexibilização, que me parece uma tendência hoje de grande parte das universidades. Pelo menos essa discussão, a flexibilização dos currículos com uma quantidade de disciplinas obrigatórias um pouco menor e a possibilidade de percursos próprios. O aluno mais autônomo, mais autoral na sua escolha, né? Para onde ele vai. Aí eu me pergunto uma coisa, porque às vezes tem uma aflição nossa em entender o que se espera efetivamente dos eixos. Até onde seguir com eles nesse currículo mínimo das obrigatórias. Quer dizer, eu preciso contemplar tudo o que os eixos prevêem nessas disciplinas obrigatórias e trabalhar o aprofundamento, ou posso trabalhar o aprofundamento delas em percursos de eletivas, onde o aluno escolhe, inclusive, as grandes áreas. Claro, eu preciso prepará-lo para essas eletivas, né, para não ser feito de forma irresponsável. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto diz respeito à preocupação com estágio minha. Assim. Eu acho que a gente tem que efetivamente resolver essa questão dos coordenadores de estágio e ter uma proposta clara, inclusive uma pressão sobre o Ministério, ou quem quer que seja, porque a gente avançou muito nessa história de não permitir, num certo momento, que o estágio substituísse o lugar do jornalista contratado. E agora a gente vai ter uma disputa, vejam, eu venho de uma universidade do interior do país, que foi um pouco da perspectiva do Reúne. E aí eu acho que tem uma outra diferença, Cláudia, também, entre as universidades públicas já consolidadas há um bom tempo e que com o Reúne puderam ampliar um pouco o número de professores e os cursos novos surgidos com o Reúne, que a gente sabe que tem uma quantidade mínima de professor. E aí, quem é que fiscaliza efetivamente isso no interior? Quem acompanha esse menino na aprendizagem, que me parece o mais importante? E quantos profissionais eu tenho disponíveis numa região como essa? A gente já fez um estudo, e o estudo inicial é alarmante. A gente teria aí 30 vagas, em média, fixas, ano, para 100 alunos, que são formados, são 2 entradas, 50-50. E aí eu vou obrigar esse menino a ficar um semestre só,
sendo que ele pode ficar mais um para desenvolver, para criar mais vagas, percebe? Quer dizer, a conta não está fácil, e não espero que a gente tem que resolver isso lá, mas eu acho que tem que ser uma discussão de todos nós, porque como que as particulares vão resolver isso também? Quer dizer, as escolas vão efetivamente contratar? Trabalhei 10 anos numa particular, na Católica de Brasília. Sei bem como é a realidade, como a Cláudia coloca, que a gente precisa estar atento a isso, que é responsável pela formação de uma boa parte dos nossos jornalistas. Então, eu acho que essa é uma discussão urgente. A gente não pode esperar implantar para depois discutir a importância de quem acompanha. A gente tem que discutir isso logo e fazer algum tipo de pressão para que a gente acompanhe na implantação. É isso. Vou ser bem breve. Meu nome é Juliano Domingues, eu sou professor e coordenador do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Lá na universidade a gente convidou o professor Alfredo Viseu em outubro do ano passado para fazer uma experiência semelhante a essa. Assim, a gente reuniu coordenadores de curso de jornalismo de Pernambuco para tirar dúvidas, já que Viseu participou da equipe, e foi bem proveitoso o encontro, mas a partir também do encontro surgiram algumas dúvidas, e essa que eu pretendo tirar agora é uma questão bem pontual, é justamente uma dúvida compartilhada entre professores lá de Pernambuco. E diz respeito à questão de que uma das competências previstas nas novas diretrizes é ter domínio instrumental de inglês e espanhol. E aí alguns professores se questionaram sobre a necessidade de se prever uma disciplina obrigatória na matriz curricular, ou seria eletiva, ou nem uma coisa nem outra. O professor Eduardo tirou boa parte das dúvidas ao dizer que tudo são sugestões, mas essa é uma das questões dos professores do meu estado. Uma outra questão também é a seguinte, de certa forma foi já respondida pelo professor Eduardo, mas eu queria somente confirmar, que é uma dúvida com relação ao rigor na interpretação do texto, das diretrizes. Por exemplo, quando o professor Eduardo fala que é preciso relativizar essa questão das disciplinas que seriam matriz assim, do pensamento social, como, por exemplo, sociologia, antropologia, a gente encontra professores do NDE, da minha instituição, que questionam, por exemplo, a obrigatoriedade da disciplina Sociologia 1, que aí, como se trata de uma instituição grande, tem os 2 primeiros períodos que são formados por disciplinas compartilhadas por vários cursos. Então, Sociologia 1 está lá, Introdução à Filosofia está lá, e aí são professores do Departamento de Sociologia que vêm dar aula em jornalismo. E depois o estudante tem Sociologia da Comunicação, que também é uma disciplina dada por um sociólogo, ou eventualmente um jornalista que fez mestrado e doutorado em Sociologia. E aí uma das discussões do NDE é essa questão da sociologia só para ilustrar, mas tem também relacionada à antropologia, ou a pertinência de disciplina Economia 1, ou Ciência Política, se não deveria ser jornalismo e democracia, e as discussões de ciências políticas deveriam estar dentro dessa disciplina. Então a pergunta é mais nesse sentido. Disciplinas como, por exemplo, Sociologia da Comunicação já dispensariam Sociologia 1? Essa é uma discussão que a gente tem e divide professores. Ciência Política deveria ser adaptado e o conteúdo deveria estar dentro de uma disciplina chamada jornalismo político, porque aí discutiria aspectos que são teóricos da ciência política dentro do jornalismo político ou não. Então, a pergunta é justamente nesse sentido, em que medida se levar ao pé da letra o que está previsto nas diretrizes. Obrigado. Bom, boa tarde, Paulo Roberto Botão, eu sou da Universidade Metodista de Piracicaba, sou também diretor do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, né? Aproveito a convidar a todos para agora nos dias 22 a 24 de abril, né, nós vamos ter o Fórum Nacional de Professores, o Eduardo Medici vai estar lá também, para a gente continuar essa discussão sobre as diretrizes, né? Vai ser um momento importante esse evento. Eu queria, na verdade, fazer uma dúvida muito pontual. As diretrizes foram publicadas na virada de setembro para outubro do ano passado, 2013. Né? E a minha questão é o prazo efetivo que as instituições têm para estarem com os novos currículos. Elas falam em 2 anos. Só que os cursos, normalmente a entrada, a vigência de novos currículos é no início do semestre. Então, no caso da minha instituição, ou eu inicio um currículo novo em 2015 ou 2016. Se for 2015, o meu prazo está muito em cima. Se for 2016, passaram-se os 2 anos. Então, se tem alguma experiência que possa dar uma orientação em relação a isso. É só isso aí. E agora o Dirceu. Boa tarde a todos. Meu nome é Dirceu Góes. Eu estou coordenador do curso de comunicação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, e vim aqui acompanhado pelos alunos lá do curso que também estão interessados nessa discussão. Em relação às diretrizes, eu tenho um ponto aqui a levantar no que diz respeito ao estágio
recomendado para os últimos semestres. E a gente tem notado, não é, que o estagiário no 8º semestre, ao fazer o trabalho de TCC, geralmente compromete esse trabalho de TCC, porque ele está ou dentro de uma empresa, ou dentro da própria universidade, em um dos setores da universidade, e a gente vê a qualidade desse trabalho, às vezes, ficar muito comprometida, porque ele tem um estágio de 4 horas diária, além das disciplinas que ele tem que fazer, porque geralmente ele nunca chega ao 8º semestre só com o TCC. Sempre tem uma matéria ou outra que depende, então ele divide o tempo e, de uma certa maneira, compromete, não é, no 8º semestre, que é o último semestre do curso, o trabalho de conclusão de curso. Então, eu acho que recomendar para os últimos semestres, incluindo o 8º, talvez seja uma coisa a ser pensada e adaptada em cada universidade, lógico, não é? Mas fica aqui a reflexão que eu trago para a mesa. Uma outra coisa também a considerar é o seguinte: na minha universidade, nós temos uma TV universitária de canal aberto, nós temos uma rádio FM também aberta, né? E temos uma assessoria de imprensa e mais uma produtora de vídeos. E nesses 4 organismos da nossa universidade, hoje eu teria em torno de 25 alunos do curso de jornalismo como bolsistas, né? O contrato lá, inclusive, esse estágio, é uma bolsa em torno de R$300, 4 horas de jornada por dia, e contrato de 1 ano renovável por mais 1. A pergunta que eu trago para a mesa é a seguinte: em ele ser bolsista, eu posso considerar o estágio obrigatório, tirando desse período dele, ou seja, eu tenho 200 horas, não é? Que eu, dividindo por 4 horas, daria o quê? 2 meses e 10 dias, mais ou menos, de estágio. Se ele fica lá 1 ano, com mais possibilidade de 1 ano, esse estágio obrigatório, dito obrigatório, pode ser retirado desse momento que ele está lá como bolsista? É uma dúvida que nós temos e que, na verdade, eu trago aqui para a plateia e para a mesa responder. Obrigado. E agora o Francisco. Boa tarde, eu sou o Francisco Belda, professor e coordenador de jornalismo do curso da Unesp. Estou aqui também representando o curso junto com a professora Sueli Maciel, vice-coordenadora. Mas a pergunta que eu quero fazer não é específica sobre a nossa visão sobre essa reformulação, e sim compartilhar uma angústia que me tem sido relatada por alguns estudantes, e principalmente ex-estudantes que já se encontram nos seus primeiros anos no mercado de trabalho. Primeiro, muitos alunos, ex-alunos, relatam, inclusive de outras universidades, eu estou há pouco tempo na Unesp, me relatam que o curso os formou para ser repórteres. E que quando são chamados a ocupar outras funções, seja dentro de um veículo ou fora de um veículo, eles se sentem pouco preparados para desempenhar funções que não sejam exatamente funções ligadas à pauta e reportagem. Essa é uma preocupação que nós não temos conseguido, enquanto instituição, enquanto professores de jornalismo, dar uma resposta satisfatória. A segunda preocupação: a nova configuração do mercado de trabalho, o acesso às tecnologias, tem feito com que jovens jornalistas também prefiram criar as suas próprias pequenas empresas, idealizando um pequeno produto, seja um jornal de bairro, seja um aplicativo de notícias, ou qualquer coisa que com pouco capital você consegue produzir e estruturar dentro de uma pequena equipe. E, no entanto, eles também nos relatam que a universidade não os preparou para gerenciar um produto ou gerenciar seu próprio pequeno negócio. Eles reclamam dizendo assim: eu fui formado para ser funcionário e para ser repórter. Qualquer coisa que eu fosse fazer fora desse eixo, eu vou estar pouco preparado. E aí, eu não tenho estatística, obviamente, mas eu tenho recebido muitos relatos de jovens jornalistas que falem os seus projetos, falem ao 2º, ao 3º ano, basicamente porque nunca viram um balanço, nunca trataram de gestão, não sabem como contratar, cometem pequenas ilegalidades, são processados, vão para a justiça, ficam devendo em banco, e eles falam: o curso deveria ter me preparado para esse tipo de situação. Como é que esse processo que nós estamos vivendo de reformulação curricular responde a essas angústias? Eu vou então, obrigado, Belda, passar a palavra para a mesa, mas eu quero só pegar uma carona indevidamente, mas nessa excelente pergunta do Belda, mas eu acho que a mesa vai chamar atenção para o fato de que aparece no curso, nas diretrizes, a ideia do empreendimento, a noção, isso nós vamos ver em vários lugares. Eu acho isso um dos marcos fundamentais
desse projeto, porque, de fato, uma questão que pega na formação dos jornalistas é que eles são formados para ser empregados ou formados para ser chefiados e, de preferência, brigar com o chefe. E não para criar soluções. E isso vai ecoar. Então, só estou me somando à sua pergunta aí. Então, devolvo a palavra para a mesa e acho que depois disso a gente encerra, né? Então, professor Zé Marques. Bom, os meus colegas de mesa aqui anotaram direitinho as questões todas e vão responder talvez algumas pontualmente. Mas eu queria dar algumas respostas gerais. Como eu vi essa reforma curricular e o que é que eu aconselharia com os meus quase 50 anos de atividade na área. Em primeiro lugar, eu aconselharia que os projetos pedagógicos de cada um fosse autônomo, ninguém esperasse um modelo para seguir. Nós gostaríamos, na verdade, era de ver cada universidade com a sua definição de princípios, o que é que ela quer formar. O Beldo agora colocou bem. É um repórter, é um empreendedor, é isso. Eu acho que a primeira coisa que cada curso devia definir é o que quer formar. Em função dessa diretriz de formação, articular projeto pedagógico. Porque atualmente nós temos, na verdade, aqui no Brasil, uma geleia geral. Todo mundo é tudo mais ou menos igual. Mais ou menos, porque tem o modelo de Santa Catarina, o modelo de Rio Grande do Sul, o modelo da USP, o modelo que alguns procuram seguir. O importante é que cada instituição estabeleça o seu projeto de acordo com o que ela quer formar. Ou pode ser uma coisa local, regional, ou pode ser até uma ambição. Eu quero formar jornalistas para cobrir acontecimentos como o das Torres Gêmeas. Então ele vai ser diferente dos outros em função a isso. Não é fácil. É mais fácil você ter a grande razão pela qual esse nosso projeto estancou 4 anos do Conselho Nacional de Educação, é que houve muita pressão para ver se a gente esquecia daquilo ali, porque se as instituições vão ter que mudar, elas vão ter que dizer que vieram. E muitas não estão dispostas a dizer isso. Por quê? Porque depois do fim do diploma, houve um pessimismo muito grande. Muitas empresas particulares acharam que os cursos de jornalismo iriam desaparecer. Algumas poucas fecharam seus cursos, umas voltaram a oferecer, mas estão surgindo novos. Por quê? Porque nós estamos num momento que não basta formar o jornalista, precisa formar um jornalista competente, capacitado. Então, esse eu acho que é o aspecto principal. É empreendedor, é empregado, é isso. A definição tem que ser feita, na minha maneira de ver, pela instituição. Segunda coisa, eu particularmente sou contra, mas respeito os pontos de vista, estabelecer essa história de o estágio tem que ficar no último semestre. Já vem uma questão aqui que eu acho que o estágio é um problema do aluno. Ele é que deve procurar o estágio, nós devemos orientar. Ele pode fazer a universidade oferecer a oportunidade, mas o problema é dele. Ele é que deve buscar o estágio para provar que, evidentemente, com supervisão. Isso é o que eu penso. Segundo, mais uma questão aí. Idiomas. Eu nem sabia, apesar de ter presidido a comissão, nem sabia que os idiomas eram exigidos. Ainda bem. Mas é a mesma coisa. O que é que eu faria com idiomas? Eu faria um exame para dizer, você fala em inglês, você fala espanhol, está dispensado. Não precisa estar exigindo alguém que já fala fluentemente, vai ter que frequentar um cursinho Valita na universidade, só para dizer que diz que a Valita está dando bons cursos agora. Inclui o brasileiro, inclui o baiano, inclui o alagoano. O gaucheiro. Pois é. Então, eu acho que as instituições deviam verificar. A maioria desses alunos de hoje, eles falam melhor do que todos nós. Então, para que você está obrigando a pessoa a fazer um curso de espanhol, de inglês, para constar? Porque tem um professor de inglês e um professor de espanhol ali.
que precisa de alunos. Então, não sei como fazer isso, mas a orientação seria essa. Bom, eu vou tratar mais das questões sobre estágio, dar uns pitacos aí em relação às demais coisas, mas eu acho que o principal, né, no geral, o professor Marcos já falou, e eu acho que o Eduardo e o professor Chaparro aí tem condições de resolver as outras questões. Em relação, né, que falou que a questão do estágio, né, ela precisa ser resolvida, porque tem coordenadores, eu concordo com o professor Marques que o aluno vai buscar o estágio, e, gente, isso aí não vai ter preocupação, que hoje eles já buscam desesperadamente, não com o sentido de complementar, a maioria não é no sentido de complementar a formação, de melhorar a formação, eles procuram desesperadamente um estágio, porque eles querem, né, ter uma bolsa, ter um dinheirinho, né, para alguns é essencial, inclusive para morar onde eles estão, e para outros é como complementação da renda também, eles já querem fazer naquilo que eles, né, que já seja da profissão. Mas, por exemplo, o nosso cuidado tem que ser no sentido de orientar para que eles façam mesmo, por exemplo, lá na minha universidade, daí estavam buscando estágio, era cerimonial de eventos, isso aí não é, isso aí vai lá fazer, mas não tem nada a ver com jornalismo, né? Então, isso aí não pode ser acreditado. O que o Dirceu falou, ali por que, né, a FENAGE, os sindicatos sempre defenderam que fossem nos últimos semestres, e a comissão de especialistas, vamos dizer assim, que bom que reconheceu e acatou, é porque o que um aluno vai aproveitar do estágio quando ele estiver no primeiro período? Ele não sabe nem ainda, sabe, o que é jornalismo, né? Ou por que eu estou aqui? Que tem uns que entram lá porque eles querem ser o William Bonner, né? Eu acho bonito ser o William Bonner, estou aqui. Então, eles precisam estar nos últimos semestres. E essa questão de que isso interfere no TCC, o estágio curricular sendo obrigatório ou não sendo, ele vai continuar influindo, porque ele já influi hoje. E é o seguinte, se eles têm que fazer 4 horas diárias, eles vão fazer muito mais do que 200 horas no semestre. Então, o estágio curricular obrigatório nesse ponto, se ele for feito no último semestre, no último período, ele não vai interferir no TCC. Ele só vai interferir se o estudante, se o orientador deixar que interfira. É nesse sentido. Eu acho que nesse ponto, inclusive a obrigatoriedade, eu pelo menos acho, inclusive a obrigatoriedade veio para ajudar a resolver esse problema. Tá? Porque agora está ali, tem que ser formalizada, tem que estar no projeto, não pode ser essa bagunça que eles estão fazendo, né? Daí eles arrumam lá um estágio e somem. Somem da universidade, somem, não, eu estou trabalhando muito. Eu disse, mas tu está fazendo estágio ou tu está trabalhando? Sabe? Eu pergunto para eles. Então, eu acho que nesse ponto tá resolvendo. A questão dos coordenadores, realmente, né? Nós precisamos de mais professores. Sabe? E nós precisamos... vai ter lugar para todos os alunos estagiarem? É mais ou menos isso que eu... Vou procurar meu estágio, meu pré-requisito. Essa questão, eu acho que foi uma questão muito pertinente, que foi levantada, e eu e a Mina até já tínhamos comentado isso na hora do almoço, né? Para seguirmos as diretrizes e realmente qualificarmos os nossos currículos a partir dessas novas diretrizes, há outras questões também, né? Uma das questões é as condições de trabalho dos professores, o número de professores, né? Nós professores, queremos dar conta de tudo isso, né? Mas como que nós vamos fazer isso? Não é só
A gente acha que, não, as universidades públicas já têm condições. Não, nós enfrentamos os mesmos problemas lá, nós orientamos estágio sem entrar na nossa carga horária, nós temos um coordenador de estágio, mas cada estágio, cada estudante tem que ser acompanhado. Aí eu oriento 4 lá e cadê? Não está nem no meu PAD, né, no meu PIA, não está lá. Eu nem sei, para mim já vi, como é que é, o que quer dizer mesmo? Ou seja, é o nosso plano de trabalho, é o plano individual de atividade, né? Então é lá no meu plano, tem que ter até tantas horas, tanto em sala de aula, tanto de orientação, não está lá, mas tem que fazer, né? Então, mas isso aí a gente tem que discutir e eu concordo, isso aí tem que ser, no momento que a gente está montando o currículo, no momento que a gente está adequando as novas diretrizes, no momento que a gente está reformulando o nosso projeto pedagógico, nós temos que pensar nisso aí também. Não adianta fazer um projeto pedagógico, um currículo lá que perfeito, ele está perfeito, tá, e agora? Quem é que coloca, quem é que executa tudo isso aí, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Em relação à questão da gestão, eu acho que está, né? E eu vi que nós consideramos que esse é um dos avanços que as novas diretrizes pensaram nisso, né? Eu não gosto de usar a palavra empreendedorismo, mas ela chama a atenção que essa é uma necessidade, né, de que a gestão, os alunos serem formados também para isso, não só. E essa questão do que o professor Marx falou, né? Cada universidade, cada escola vai ter que decidir qual é a ênfase que vai dar na sua formação. Porque realmente, é que nem eu digo, mas falta, vocês têm que dar mais disciplinas disso, mas os próprios alunos às vezes reclamam, eu quero mais isso, mais aquilo. Eu disse, gente, se a gente for dar conta de tudo isso aí, então vocês não têm que ficar 4 anos aqui dentro, vocês têm que ficar 100 anos. O cara que costuma dizer, né? É 1 século de formação para vocês, né? O curso vai ter que durar 1 século. Então, nesse sentido, foi o que o professor Marx apontou aqui, vai ter que decidir qual é a ênfase, né? O que dentro do jornalismo, né? O que quer, qual é a ênfase que quer dar para a sua formação. Aí a gente dá conta. É complexo, a aplicação é difícil, né? Não pense que nós, por exemplo, lá, nós mesmos que acompanhamos mais profundamente, nós estamos batendo cabeça lá, né, Rita? Não, o Eduardo e a Valci participaram disso aí tudo, o Eduardo vai trazer. Não, para nós está sendo difícil também, né? É isso, agora eu acho que o resto eles respondem. Bom, então, voltando para a questão do imperador e as vacas sagradas, né? É bom lembrar, né, a professora Alice não está mais aí, mas o imperador do Japão até a Segunda Guerra Mundial era considerado Deus. Ninguém podia chegar perto dele, ninguém poderia ouvir a sua voz. Ele falou no rádio pela primeira vez depois da bomba de Hiroshima, para explicar para o povo o que estava acontecendo, porque o Japão ia se render. Né? Até então quer dizer que o jornalismo japonês já progrediu bastante, que agora só tem que ouvir a assessoria do imperador. Antes não podia nem falar nele. Né? Então as coisas melhoram e assim vão indo. E a questão, né, de certa maneira, as diretrizes por o mundo estão sendo interpretadas como uma bomba de Hiroshima aí, que está dizimando as vagas sagradas. Por isso, né, a resistência é tão grande também. Mas é um processo político também, não é só um processo técnico, como o professor Marx apontou. Né? É uma questão bem delicada. Eu participei já de 3, 4 mudanças de currículo, sempre é uma negociação muito pesada. As escolas particulares têm as suas dificuldades relacionadas a aumentar a despesa, né, a mexer com pessoas que eventualmente perdem o emprego se tu tirar a disciplina delas, né, mas as universidades têm outro problema, que ninguém manda em ninguém. Então tu vai lá, discute, e as pessoas não concordam e não saem as coisas. Eu já tive 2 experiências de tentar implantar um currículo que não saiu, porque as pessoas não se mexem. E aí pronto, como não tem chefe, ninguém manda ninguém,
continua tudo igual. Então é tudo uma questão de habilidade diplomática também, de tu achar uma saída honrosa para a pessoa que tu vai tirar daquela posição, né? Mas por outro lado, é também uma oportunidade, primeiro, de melhorar as coisas, né, aproximar dos objetivos, e depois de reivindicar, né? Inclusive os cursos novos, aí, como da UFOP, eu participei da implantação do meu curso há muitas décadas atrás, mas sempre na época a gente tinha o currículo mínimo, era nosso instrumento de reivindicação na reitoria. Olha, precisa contratar professor para isso, nós não temos que dar aqui, senão não vão reconhecer nosso curso. Né? Tem que botar um laboratório aqui, senão não vão reconhecer o nosso curso. Então, para isso serve também, né, as diretrizes como um instrumento, tanto nas privadas como nas públicas, para os professores reivindicarem melhores condições de trabalho, né, a ampliação da equipe e daí por diante. Né? Bom, voltando aí às questões do ordenamento, né, que a Juliana colocou, na verdade, Juliana, não é necessário esse ordenamento. Né? Eu acho que a gente também tem uma concepção pedagógica muito conservadora nesse sentido. Assim, não podemos botar o aluno a escrever um texto antes de darmos a teoria do texto para ele. Né? Eu acho que, do meu ponto de vista, mas aí é particular, não tem nada a ver com a comissão, não foi discutido na comissão, né? Eu acho que é equivocado isso. Né? Eu acho muito... Quando eu discuti com o Paulo Freire, que é a questão do ensino de jornalismo, eu acho que a gente tem que aproveitar muito a motivação dos alunos no projeto pedagógico. E o que os alunos no primeiro ano? Querem contato com a profissão. Né? E até numa das adaptações de currículo que a gente fez lá na UFSC, uns anos atrás, a gente fez isso, dá disciplinas práticas desde o primeiro semestre, bota na minha primeira aula de rádio, bota no microfone. Né? Vamos fazer bobagem, mas eles precisam aprender primeiro quais são os fundamentos do rádio, do jornalismo, para poder ir lá e tentar fazer uma matéria? Não precisam. Né? Pelo contrário, eles vão fazer e aí tu vai mostrar, olha, não é bem assim. Aí eles vão aprender com outro interesse, porque sabem que tem dificuldades para fazer. Então, quer dizer, essa questão da ordenação, isso não é uma regra, né? Não, nem uma receita. Eu acho que cada escola, cada professor, né, tem uma experiência que vai fazer com que, por isso, essa flexibilidade justamente nos currículos. Né? A mesma coisa, a questão da flexibilização que o André colocou, né, das eletivas, porque aí também é uma diferença muito grande das públicas, né, para as privadas, que praticamente não têm eletivas, é quase impossível ter, né, mas nas públicas a gente tem mais possibilidade. Também tem essa possibilidade, né, nas atividades complementares de botar disciplinas, uma liberdade para eles cursar disciplinas de outros cursos da universidade, né, isso. E tem questões bem pragmáticas, né, que são muito difíceis de resolver. Por exemplo, no nosso currículo na UFSC tem isso. Eles podem fazer metade das optativas em qualquer curso da universidade. Mais da metade das vezes que eles vão lá e tentam, não conseguem matrícula, porque os caras dos outros cursos não dão as vagas para eles. Né? Outras experiências, por exemplo, que a gente já teve. Quando a gente começou lá no curso, tinha várias disciplinas básicas de ciências humanas. Né? Aí quase todas davam problema com os departamentos de origem. Por quê? Porque a lógica departamental funciona muito bem na teoria. Na prática, o que acontece? Os departamentos pegam os melhores professores para os seus cursos e mandam as malas para os outros. Né? E aí dava problema com nossos alunos. Pegava aquele professor que era um chato, que era um complicado, que não sei o quê, e os nossos alunos pediam para sair, trocar o professor, sair, e tu ia lá no outro departamento. Os caras diziam, não posso fazer nada. Qual foi a solução? Puxamos o máximo de disciplinas para o nosso departamento. Mudamos o nome, que era Sociologia da Comunicação, virou Comunicação e Sociedade. E aí a gente puxamos para nós o departamento. Bom, funcionou quando a gente tinha alguns professores com capacidades para dar isso, não funcionou tão bem quando já não tinha. Né? E chegou um ponto que nós vimos que nós estávamos com disciplina demais, que né, saturou. Hoje a gente pensa em devolver. Né? A URGS, por exemplo, a Milena, até, que está na CAPES, me deu o exemplo, eles fizeram exatamente o oposto. Eles tinham um monte de professores problemáticos no departamento, então eles exportaram o máximo de disciplina para os outros. Né? E aí passou um tempo para acontecer a mesma coisa, eles tiveram problema com os outros, e aí a ideia é puxar de volta. Então, são questões muito pragmáticas da realidade de cada instituição, né, da burocracia de cada instituição, se os alunos vão conseguir se matricular nos outros cursos, não vão.
se tu tem professor de outros departamentos dispostos a dar aula num curso de jornalismo, motivados para isso ou não. Então, são questões muito pragmáticas e um currículo, às vezes, tem que se adaptar a isso. A gente não tem receita, a gente está com grande parte das questões que vocês colocam são questões para a gente também. Nós estamos agora mesmo trabalhando nisso e não é fácil resolver as questões, né? Mas só a Juliana colocou que seria o primeiro dos eixos, esse seria a visão formação humanística aplicada, né? Na verdade, seria, né, formação humanística no sentido de compreensão da realidade, não tanto dos conceitos. Né, que o Paulo Freire coloca isso também, que a nossa universidade está muito viciada em compreender conceitos. Né? A gente treina os alunos a compreender conceitos e não treina a compreender a realidade. E o jornalista, como vai trabalhar direto com a realidade, ele tem que, né, pegar nesses conceitos instrumentos para aplicar a realidade, não para aplicar... Né, não, ele não vai ser um cientista social. Né? Ele não tem a necessidade que o cientista social tem de desenvolver a metodologia, a menos em relação ao próprio jornalismo. Aí ele tem que aplicar conhecimento científico para o jornalismo, né? Essa a distinção. O que mais? Bom, essa questão das línguas instrumentais também, isso entrou de algum jeito ali, não sei como é que entrou, não lembro também. Eu acho que foi sugestão até do técnico do MEC, alguma coisa, a gente tem que resolver isso de alguma maneira. Certamente com disciplina obrigatória não é o caminho, né? Ocupar carga horária com isso. Talvez trabalhando na internet, com jornalismo comparado, com coisa, as pessoas vão ter algum contato com as línguas aí e tu consegue trabalhar com isso e justificar isso aí, né? Essa questão é fundamental, né, que o Francisco colocou. Formar repórteres, né? É uma discussão que tem há muito tempo lá no ensino de jornalismo americano, porque havia dois blocos de posição das empresas, né? As empresas, os cursos do meio oeste, que foram os primeiros e que deram modelo dominante nos Estados Unidos, eram cursos fundados pelas associações de imprensa, ou seja, pelos editores dos pequenos jornais do interior. E eles queriam profissionais por primeiro emprego, eles queriam esses repórteres, né, por primeiro emprego. Já as empresas, o New York Times, o Washington Post, as grandes jornais de Nova York, não criticavam esse tipo de ensino porque eles não queriam profissionais por primeiro emprego. Eles queriam profissionais que já tinham passado por vários empregos, tinham experiência, eram qualificados e queriam profissionais qualificados para a carreira toda. Né? Eu acho, no meu ponto de vista, que a gente tem que pensar em formar pessoas para a carreira toda. Obviamente, em 4 anos, não é um curso de 100 anos, e 4 anos a gente é muito limitado para isso, mas tem que ter essa perspectiva, pelo menos, né? Dar uma visão da carreira toda para a pessoa, e não treinar ela só para um cargo. Né? Eu acho que essa visão a gente tem que dar. E depois, obviamente, a questão de formação permanente. Né? Vai lá, faz uma especialização, um mestrado profissional, coisa, e vai adiante. Mas ele tem que ter essa visão da carreira toda, como geralmente as profissões dão, na engenharia, na medicina, né? Que tu tem uma visão geral, depois tu se especializa, depois tu passa pelos... E essa questão né, de empreendedorismo, gerência, faz parte disso, né? Obviamente, a pessoa tem que ter uma noção de como funcionam as coisas, né? Não... que mais? Estou falando demais já. Acho que está tudo resolvido? Tá bom, então... Não, vou ter... Olha, nós não temos essa informação, né? Na verdade, a gente tinha informação... Não, que é 2 anos. Agora, esses 2 anos significa o quê? Por exemplo, o nosso 2 anos vai dar em setembro de 2015. Isso significa o quê? Que os alunos que ingressarem em 2015 já têm que ingressar em março, no caso do anual. Pois é, mas então não pode esperar para os de 2016. Se tem entrada anual, vai ter que entrar já em 2015. Não sei, eu acho que tem que perguntar lá para a CESU para... Eu já tenho entendimento de que a gente tem para ter aprovado, né, mas eu acho que a gente tem que conseguir essa informação, né?
que a gente tem que ter aprovado até 1º de outubro de 2015, e nós não vamos começar a implantar no meio do semestre, né? Então, vamos começar com a primeira turma de 2016. Você vai me dar respaldo sobre isso. É verdade. Não, porque, na realidade, o que eu queria falar antes, que eu tinha levantado a mão, é mais ou menos na direção do que ela está falando, mas é uma questão jurídica, para a qual você vai me dar respaldo. Nós temos que ter isto oficializado até outubro de 2015. Oficializado não significa implantado oficialmente na instituição, na academia, o que não significa que nós vamos, em outubro, começar tudo de novo com velhos alunos. Então, é uma questão jurídica até outubro de 2015. Eu não serei chefe mais, viu, Chaparro? Mas nós chegaremos lá. E em 2016, aí então se começa com essa CRAD. Eu só queria pontuar essa questão, que é de ordem jurídica, e então vai dar um outro panorama. Muito bem. O presidente do Conselho Nacional de Educação, né, que é o professor Gilberto Garcia, respondeu essa pergunta lá no Congresso da Intercom, no evento do Fórum, justamente do ensino de comunicação. Então, é até 2 anos, quer dizer, a faculdade, o curso que quiser, a partir de 2015 já começar, ótimo. É evidente que vai ser começado com a primeira turma, porque como é que você vai adaptar com todos? Né? Então, Eu trabalho muito com essa perspectiva. Acho que o ideal seria começar em março de 2015. Mas podemos verificar isso, né, de uma forma mais clara. Muito bem. Eu queria falar aí de 3 coisas. Primeiro, só uma coisinha. Tem uma solução que o MEC vai ainda publicar, que eu soube, é que nas diretrizes vem a sugestão de implantação das novas diretrizes 1, implantação das novas diretrizes 2, implantação das vão ser 3 disciplinas ao longo de 3 semestres, os alunos vão ter que descobrir como é que faz para implantar. Incrível como ninguém riu do que eu falei. Não, eu estou inventando uma coisa que ninguém riu. Não, mas eu acho que essas questões no MEC, elas deviam vir junto com o manual do proprietário. Tem que ter instruções que o próprio Ministério muitas vezes ainda não acordou para certos aspectos. Então isso aí não tem jeito de resolver agora mesmo. Mas não diz o... Bem, eu queria falar sobre 3 coisas. Em primeiro lugar, a questão da teoria versus prática. Eu abomino essa separação. Eu acho que a prática sem teoria é um receituário, acho que a teoria sem prática é um balão de ensaio, que explode lá na frente e não acontece nada. Então, eu penso que o que nós temos que trabalhar é um todo pedagógico. O que é que eu me lembro, eu fui aluno aqui da escola de 1979 a 82, fiz jornalismo. Não fiz nenhum laboratório nos 4 anos. E tive professores que me ensinavam. Havia aquela divisão entre os teóricos e os práticos, não é? Naquele tempo era pior porque não havia pós-graduação ainda, ou estava no começo, então nós não tínhamos professores dos ditos práticos, técnicos, profissionais, com formação de pós-graduação. Então, a gente ouvia as receitas, que estão nos manuais de redação. Comece pelo que é mais importante. Ora, se a gente pensar que isto é uma burrice, a gente sabe que funciona, começa pelo que é mais importante. Mas é uma burrice por quê? Porque o que seria importante seria ensinar ao aluno uma metodologia que o levasse à definição do que é mais importante, que levasse à escolha certa. Como é que se define o que é mais importante? Então vejam que se o professor de redação
tivesse ou um colega ou ele mesmo se preparasse para responder aos porquês, porque quando o aluno domina os porquês, ele põe o mais importante no meio, no começo ou no fim, que continuará sempre a ser o mais importante. Né? Então, isto é o domínio da língua. Ensinar português, exercitar português é um estudo contínuo. Eu hoje reescrevo os meus textos, eu elimino os manuais, é outra receita. Não faça locuções verbais. Por quê? Por quê? Porque se a gente souber, por exemplo, que a linguagem jornalística é uma linguagem performativa, aí vamos cair nas ciências da linguagem, é radicalmente performativa. Isto é, nós usamos o português no jornalismo única e exclusivamente para realizar ações ou viabilizar ações, aí nós vamos descobrir que a locução verbal é uma solução que esconde a ação principal, amortiza a ação principal. Sem estudar ciências da linguagem, não dá para ensinar ao aluno, dizer, olha, não usa locuções verbais, porque o aluno pode cometer a besteira de perguntar por quê. Aí o negócio... Bem, então, teoria e prática, essa noção de que existe a teoria prática, eu penso como velho jornalista e como, enfim, a gente pode sempre escrever melhor se fugir desse conceito de teoria e prática. Porque pode sempre construir novos porquês e encontrar novas soluções. Eu não sei como é que isso resolve, mas acho que isso é mais uma questão de mentalidade do que de organização curricular, não é? É uma questão de cultura do próprio curso. E aí eu queria falar dos laboratórios, não é? Eu queria falar nos laboratórios. O laboratório não existe para fazer jornal, nem para fazer rádio. Tá? O laboratório existe para fazer jornalista. Tá? Então, o laboratório tem que fazer parte do projeto pedagógico. É importante que haja laboratório no primeiro ano, no primeiro semestre, e que haja laboratório em todos os semestres. Né? Cada laboratório é diferente do outro, porque o momento do curso é outro. Qualquer que seja a mudança curricular, isto é uma coisa essencial. Porque há uns cursos aí que fazem laboratório para fazer um jornal para brilhar, né? Para o professor brilhar, para os alunos mostrarem a reportagem que ele fez, etc. Né? Para ganhar prêmios. E a função do laboratório é fazer jornalista. Claro que se for um bom jornal, um bom rádio, um bom programa de TV, a possibilidade de formar bem o jornalista é muito maior. Por isso temos que brigar para que os laboratórios sejam projetos de jornalismo vivo, para que todas as complicações do jornalismo aconteçam nele, inclusive do seu ponto de vista ético. Para o laboratório, converge todos os conteúdos que o aluno absorve ao longo do curso. É uma besteira, é uma burrice, é uma irresponsabilidade de um professor de sociologia, de antropologia ou de linguística dizer assim, o laboratório é ruim, a culpa é daquele professor que é o responsável pelo laboratório. Todos são responsáveis. Porque no laboratório se reflete o que o aluno, as competências que o aluno adquiriu em todas as disciplinas. Como é que é possível ensinar ética sem o professor participando do projeto laboratorial? Então, cuidado com esse negócio de teoria e prática. Cuidado. A língua portuguesa é a nossa grande ferramenta. A língua portuguesa, porque nós estamos no Brasil, onde se fala e escreve português, é a alma do jornalismo. Porque é com a língua portuguesa que nós oferecemos à sociedade a possibilidade dos sujeitos sociais agirem pelo que dizem e dizerem pelo que fazem. Então, o jornalista tem que ser um profissional competente no uso da língua portuguesa. Não é pela gramática que se ensina o português e que se aprende o português. É preciso ir um pouco além da gramática. Ninguém aprende pontuação pela gramática. Mas há uma lógica do uso da língua, né, que a gente, num curso de jornalismo, deveria aprender, que a pontuação é a ferramenta para articular as ideias. Né? E articulá-las com clareza. Né? Quando a gente lê um parágrafo, por exemplo, e chega no fim e não se lembra do que foi lido,
é importante que se explique porquê, porque é que acontece isso, e as vírgulas podem estar todas no lugar. Então, aí nós vamos entrar nos mistérios da interlocução. Por que é tão importante ser claro no jornalismo? Porque o português que a gente escreve, a formulação textual, ela tem que ser clara para poder ser entendida. Não é clara por causa de nós, clara por causa do outro. Então, não há como ensinar a usar a língua portuguesa, por exemplo, sem a teoria do sujeito. Não é isso? Sem a teoria do sujeito. O outro existe. Um dos grandes problemas do português é que o outro, nosso interlocutor, é um interlocutor oculto. Um dos grandes problemas do jornalismo. É um interlocutor oculto. Então você põe, às vezes, o aluno a escrever para o professor num laboratório, porque ele vai ter a nota dele ali, dependendo do que ele escreve. Né? E ele escreve mal, escrevendo para o professor. Bem, enfim, tudo isto está ligado ao domínio da linguagem, ao domínio da língua. É a nossa grande ferramenta. Sem o bom uso da língua portuguesa, das complexidades, sem o bom conhecimento das complexidades da língua portuguesa, nós não vamos chegar lá. E eu sugiro, nós já hoje ouvimos aqui muitas vezes a palavra pragmática, não é? Eu sugiro que a pragmática seja estudada. Porque é a pragmática que dá consistência ao entendimento do uso da língua como ferramenta performativa. A pragmática estuda a linguagem, a língua, como forma de agir e interagir. E isto é o que se dá no jornalismo. Não tem sentido ensinar técnica sem a perspectiva da pragmática. Por que é que a técnica é importante? Porque o sucesso é importante. Porque a ação que se realiza ao escrever, ao fazer um título, a fazer uma abertura de matéria, ela sempre tem a perspectiva do sucesso. Ninguém faz alguma coisa para fracassar. Então, isto, além de que se a gente usa a linguagem para produzir alterações ou para viabilizar que outros, ao usarem a linguagem jornalística, produzam alterações, a ética tem que entrar no jornalismo por causa disso. Não é por causa dos moralismos de um ou do outro. É porque se a gente, ao usar a linguagem jornalística, vamos produzir alterações que afetam a vida dos outros, tem que haver boas razões para fazer isso. Não é isso? E então é preciso discutir ética, não na perspectiva da norma, mas na perspectiva do valor. Isto também é importante para a língua, porque isto ajuda o jornalista, ajuda o aluno, a organizar critérios para decidir o que é mais importante, por exemplo. Não é? Para fazer as suas escolhas de frases, para fazer as articulações entre informações, etc. Bem, e aquela história do todos podem falar, não é? Que beleza, não é? Bem, em primeiro lugar é que o mundo desta revolução tecnológica é um mundo não apenas globalizado, é um mundo institucionalizado. Os sujeitos são entidades institucionais. Mesmo quando o cara fala por ele em pouco tempo está falando, representando um grupo. Então, a sociedade hoje é uma sociedade falante porque ela é constituída por sujeitos institucionais. E sujeitos institucionais que se manifestam pela sua capacidade de produzir fatos e falas com um potencial transformador. E por isso o jornalismo é necessário, o jornalismo é importante. Eu penso que quando os sujeitos institucionais usam a linguagem jornalística para realizar com sucesso as suas ações, para socializar os seus discursos, eles têm a obrigação ética de contribuir para a preservação da linguagem jornalística. Por isso o jornalista, na fonte, é um jornalista que deve ser educador. Deve ser um educador, como o médico é um educador numa empresa, como o advogado é um educador numa instituição. O jornalista tem que ser um educador, para que a notícia saia com qualidade, com veracidade, com atributos de noticiabilidade, e para que a notícia se insira na moldura ética que ordena as perspectivas das pessoas e das instituições. Hoje, nós aqui, provavelmente todos nós, em algum momento, precisamos usar a linguagem jornalística e o espaço público do jornalismo para difundirmos as nossas próprias notícias, como professores, como membros de entidades, como, sei lá,
militantes políticos, ou, enfim, como ativistas culturais. Em algum momento, nós precisamos do espaço público do jornalismo para dizer ao mundo que nós existimos e que nós estamos preparados para agir e interagir. Isto é um direito, o direito da informação, o direito de dizer também, assim como é o direito de saber. Então, eu não sei como será, porque o mundo isto é muito complicado, não é? Mas é uma beleza você ter essas alternativas todas. É uma beleza. O Lula fez há pouco tempo um documentário preparando os militantes para usar a internet. Não sei se você viu esse documentário. É interessantíssimo. Então, uma das coisas que ele diz é a seguinte: nós na internet temos que ser responsáveis. Não é olhar os governos e só achar as coisas ruins. Não há governo, não há ninguém que seja só ruim. Tem coisas ruins e coisas boas. Então é preciso também olhar as coisas boas, não é? Por exemplo, a gente liga a televisão às 6h15 da manhã e é pau, e é pau. Não parece que não tem nada de bom. Às 6h15 da manhã, aquele programa da Bandeirantes, que o pessoal põe o povo para denunciar as coisas, para mostrar, e vão lá e provam, etc. Isto não é uma beleza? Não é? Essa possibilidade de acesso à linguagem jornalística. Então, as maneiras de usar o jornalismo, de ocupar o jornalismo, vão ser muitas, inclusive a dos empreendedores. Não é? Agora, claramente o jornalismo hoje se divide em dois grandes campos, e eu não sei até que ponto os cursos estão atentos para isso. Não é? Há o campo da geração de conteúdos. Não está nas redações, mas está no espaço dos sujeitos sociais que geram os fatos e as falas noticiáveis. E que, inclusive, geram as explicações. É importante que haja jornalistas no espaço da geração de conteúdos. Então, essa discussão da assessoria de imprensa é um simplismo envelhecido, enrugado, que começa pela impropriedade do uso da palavra assessoria de imprensa. E há o espaço da socialização dos conteúdos, que é o espaço das mídias, da linguagem, onde também é essencial que haja jornalistas. Por outro lado, o mundo é cada vez mais argumentativo. Eu queria perguntar aqui, qual é o curso de jornalismo que ensina a argumentação? Tem algum? Né? Pois está na hora de ensinar argumentação. É impossível fazer uma boa reportagem, você lidar com a declaração de um entrevistado, que é sempre argumentativa, e perceber qual é o significado do que ele diz pelos critérios da argumentação. Qual é a lógica da estrutura argumentativa, do discurso argumentativo, que a gente deve trazer para o nosso trabalho de jornalistas, quer a gente esteja na fonte ou quer esteja numa redação, ou em qualquer redação, no jornal comunitário, num blog, numa coisa. Então, é essencial que nesse currículo novo entre argumentação, porque o mundo é cada vez mais argumentativo. Tá? A começar pelos títulos, que são cada vez mais argumentativos. Então, já acabei. Muito bom. Obrigado, professor. Eu queria agradecer aos 3 integrantes da mesa pela excelente sessão, agradecer a participação de todos, agradecer uma vez mais a todos os que nos visitam aqui na nossa escola. E para encerrar, eu convido a professora Mayra e a professora Margarida para usar. Não, vocês ficam, eu saio, Não, você está cortando. então ficamos todos. Deu para falar com Tá? Agradeço a presença de todos, principalmente esses todos que depois de um longo dia sobreviveram até às 6 horas da tarde. Acho que tivemos a chance de conversar sobre muitos assuntos que são importantes para os nossos cursos. Professora Margarida. Tá. Então, primeiro, também agradecer, né, a presença de todos e de todas. Sem vocês, esse evento não teria acontecido. Como eu falei na abertura, eu fico muito feliz em ver, né, a aceitação, o esforço que todos fizeram. Nós vimos aí que tem gente de todas as partes do país. Então, esse é o nosso objetivo, trabalhar para a construção do campo.
o campo da ciência da comunicação e as suas grandes áreas que estão aí, do jornalismo, das relações públicas, publicidade. Hoje pela manhã nós tivemos um excelente debate também de rádio, televisão e internet, que o grupo vai se organizar também para enviar para o MEC uma comissão com vistas à elaboração das novas diretrizes. Eu penso assim, tudo na vida tem valor na medida que você trabalha em equipe, em conjunto e constrói. Nós não somos da linha que quer destruir, que quer fazer rede para destruir. Nós somos de uma linha que é para construir. Então, eu acho que, como eu coloquei, eu acho que uma pedra aí, mais um capítulo da história do jornalismo no Brasil, a partir desse grande debate sobre a aplicação. Então, é um desafio para todos nós, mas eu acho que a gente tem que levar em frente. Então, eu quero agradecer também a Cristiane, a nossa assistente, a nossa SICOM, que se dedicou integralmente a e toda a equipe aqui, a professora Amália, a Leandra, o Paulo, que estava aqui toda hora servindo água, a equipe aqui do departamento, a Fátima, quer dizer, sem esse apoio, né, não teria sido possível. Todos juntos venceremos, né? Como diz o novo reitor, todos pela USP. Então, eu vou falar, todos aí pela área de comunicação. Então, muito Margarida, obrigada. Eu sou obrigado a dizer, isso aí foi mal compreendido, e todos os carros que passam aqui perto querem cortar caminho pela USP. Então, eles vêm todos pela USP. Todos pela USP. Precisa explicar que não é para eles. Não pode. Tá aí. Tá bom, gente. Então, muito obrigada a todos, né? Palmas a Margarida. Não.